Opa, você tá bom, Nick aqui novamente. Mais um vídeo. Bom, é um vídeo em resposta a um comentário. Deixa eu ver aqui do minuto do cara, Cyferis. Acho que seria Cyferis. Vou falar Sai. Tudo bom, Sai? Obrigado aqui pelo seu comentário. Você mandou um comentário aqui nesse vídeo, a verdade é que todo ateu precisa ouvir depois de ter raiva, né? Gostei do seu comentário porque você trouxe ali alguns pontos legais pra gente discutir aqui agora, tá? Obrigado por não ter sido uma pessoa exaltada, como alguns já passaram por aqui, quando o tema é basicamente esse, por isso o título do vídeo, qual você acabou comentando, tá? Agradeço também algumas coisas que você falou. Você falou que assistiu alguns vídeos e gostou das ideias, mas enfim, algumas considerações que você fez e é isso que a gente vai falar aqui agora. Eu vou ler primeiro o seu comentário, depois eu venho trazendo a minha abordagem, tá legal? Então tá. Cara, sinceramente, se você não se esforça para responder questões ligadas à sua ideia, você está preso em dogmas. Você usa a argumentação ao seu favor para não ter que aceitar que não consegue explicar nem aquilo que deveria ser a explicação final para o que você não possui entendimento. Basta você ser maduro e admitir. Sim, para isso não tem resposta. Nosso mundo é baseado em modelos. Modelos são suscetíveis a erros. O ponto que você ataca vem antes da argumentação, a definição de ateísmo, que por sinal você confundiu bastante com niilismo. O ateu nunca disse que odeia Deus ou que tem raiva de quem acredita. Qualquer ser humano adoraria saber ou contemplar a existência de um Deus, como descrito na Bíblia, ou existir um propósito para a sua própria vida além do que é observado, finitude. O que desperta curiosidade em um ateu são os furos argumentativos que se usam, coisas sem sentido físico ou paradoxais. O vídeo todo você apenas atacou o ateu, em nenhum momento tentou explicar ao menos um dos paradoxos religiosos. Durante anos a ciência avançou e a prática padronizada ainda existe, entretanto perdeu sua força, na qual humanos acreditavam. Se eu não sei explicar, é algo metafísico ou fora da realidade? Sabemos que não é mais assim, existe a ciência. Afirmações requerem observações válidas. Se você fala que há um dragão em uma taverna, entretanto é incorpóreo e não interfere na matéria, o que distingue ele do nada? Padrões são definições humanas, mas ainda assim é argumento interessante. Talvez você deveria ter seguido essa linha de raciocínio para chegar a uma melhor explicação, ao invés de atacar o niilismo, melhor explicação, ao invés de atacar o niilismo pensando ser ateísmo. Infelizmente, você trocou conceitos. Durante o vídeo, também usa argumentos como no fundo sente algo, tem um vazio no coração, está gritando por Deus, que por si só demonstra falta de argumentos quando é questionado sobre Deus. Seu vídeo ataca o ateísmo e em nenhum momento tenta refutar argumentos paradoxais sobre o seu Deus, o que é bem triste. Você tem ideias interessantes, mas se baseia em filosofias e ideias metafísicas paradoxais. Eu adoraria ter a verdadeira e absoluta resposta, mas esse é justamente o problema. Ninguém a possui. Até mesmo um dos maiores filósofos da história, Plotino, utilizou definições humanas para descrever aquilo que passa inevitavelmente pelo filtro humano. Logo, nenhuma explicação está plenamente sincronizada com a realidade como ela é em si, mas apenas com a forma como conseguimos percebê-la e modelá-la. Sabe como sei que você está preso em dogmas? Você utiliza frases bíblicas para preencher lacunas argumentativas do seu discurso. Alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. O ônus da prova provem de quem fez a alegação. Senão você não consegue explicar e está acreditando cegamente. Lembre-se, não estou te criticando, apenas busco coerência. Inclusive, gostei de suas ideias e outros vídeos. Ok, agradeço imensamente. Cyferis, né? Tudo bom, Cyferis? Então, tudo que eu vier falar aqui, por favor, não me entenda mal. Não estou falando de você, mesmo porque não lhe conheço. Estou falando com você, apresentando algumas percepções da qual possui observações ao longo do tempo. Parte do que você está falando aqui eu concordo, outra parte não, isso é lógico, porque somos indivíduos diferentes, logo nossas colocações serão totalmente diferentes. Cara, no fundo, eu acho que para eu explicar isso aqui para você, eu tenho que apresentar um pouco, é lógico, entenda, é um pouquinho, tá? Das bases
para que você entenda o que eu vou vir a fazer o comentário sobre o seu comentário depois, tá legal? Então eu vou apresentar alguns núcleos da minha ideia. Eu gosto sempre de pensar muito, eu gosto de chamar como se fosse um método de cebola. O método de cebola é porque você sai do núcleo e você vai para o externo, né? Você vê que lá existe um núcleo, tem várias camadinhas e para o externo. Eu vou tentar apresentar um pouco mais isso. Lógico, cara, entenda, eu estou fazendo isso aqui de uma forma muito limitada, tá? Por quê? Porque, cara, é um vídeo de YouTube, isso aqui não é um curso e eu tenho minhas considerações, como você também poderia ter suas, como existem diversos cursos ou diversas formas de se apresentar aquilo que se entende como modelo existencial. Então aqui eu estou fazendo uma pequena abordagem, pensando não somente em você, mas naqueles que de algum jeito possam ter lido seu comentário, terem ficado com dúvida, e para mim é muito cansativo de ficar escrevendo cada um desses pontos, por isso que eu preferi gravar esse vídeo aqui e deixar registrado no meu canal. Agradeço por esse comentário novamente, porque ele acaba trazendo uma certa clareza para aqueles que de algum jeito me seguem, né? Ou passam a compartilhar aquilo que de algum jeito eu transmito através da minha fala, né? Lembrando o seguinte, eu não estou trazendo aqui algo que eu considere único, algo que eu considere pessoal, que eu quero falar individual, seja exclusivo meu, não. O que eu estou trazendo aqui talvez seja uma reorganização de ideias que foram apresentadas ao longo do tempo, que estão em diversos pontos e eu tento trazer de acordo com as minhas experiências, tá bom? Então a primeira coisa aqui, o primeiro núcleo que você trabalha aqui, que eu gostaria de trazer, é a realidade vem antes dos modelos, tá legal? Então, tipo assim, o real, ele não é um modelo, porque você tem uma observação que você vai falar isso lá sobre o modelo. O real, ele não é um modelo, o real, ele é o real. Como que você entende esse real? Porque se você contém essa ideia do modelo, tal como nos apresentaram, principalmente através da matemática, cara, eu vou te falar, eu trabalho com isso, é incrível você saber que aquilo é uma grande mentira. Porque quando você tem um modelo, você tem um recorte da realidade, não é a realidade em si. Então, por exemplo, quando você vai estudar na matemática a ideia de números, será que os números, tal como a gente utiliza hoje, eles eram utilizados no passado? Porque hoje todo mundo fala que matemática é matemática. Mas a matemática em si, ao longo dessa história, sempre foi do mesmo jeito? Não. Então, por exemplo, quando você considera a aritmética e você tem a álgebra é muito posterior, onde você tem a construção de fórmulas para explicar modelos a partir de algo quantitativo que era aritmético. Então, tipo assim, no passado, você tinha um homem que tinha um número de cabras, ele tinha aquele rebanho, etc e tal. Ele tinha que contar o número de cabras ali. E aí, ao longo do tempo, você foi tendo algumas considerações utilizando algo que a gente chama de quantificação. Mátema vem do grego, é aquilo que representa a verdade, se não me engano, né? Porque, deixa eu até, cara, fugir aqui na parada da cabeça. Só para ter certeza, para não falar merda, né? Mátema. Mátema significado. Vamos lá. Aquilo que se pode aprender. Aquilo que se pode aprender. E aqui eu tô deixando mais ou menos claro que vai vindo as ideias na cabeça, eu vou compartilhando, e se eu tiver alguma dúvida, eu busco aqui na hora, como eu tô fazendo aqui agora, tá? Que eu sabia mais ou menos dessa parte, porque a matemática, aquilo que se pode aprender, aquilo que pode ser aprendido, cara, tem um aspecto muito parecido com o que a gente hoje chama de filosofia. Só que era uma outra instância. Então, quando hoje você pensa matemática, o que vem na tua cabeça? Número. Porra, mas não é a essência do nome matemática, mátema. Porque era muito mais próximo do que a gente tem de hoje por filosofia. E aí, quando você começa a observar que esse processo quantitativo ele está relacionado a algo que possui um conteúdo, uma forma, uma função, existe um propósito e existe um público relacionado àquele objeto em si, a quantificação faz parte desse processo, mas ela não expressa o processo. Por exemplo, aqui, eu tenho um mouse. Esse mouse ele tem um conteúdo, ele tem uma forma e ele tem uma função. É lógico que esse mouse aqui ele não é algo natural, é algo que foi feito pelo próprio homem. Então, até o uso disso aqui é extremamente limitado. Agora, aqui tem uma ametista, né? Uma ametista, um geodinho de ametista, ok. Isso aqui foi feito pelo homem? Não, não foi feito pelo homem. Quem é que fez? Então eu já começo com essas considerações, tá legal? Mas eu sei que ele possui um conteúdo, uma forma e uma função. Qual é a função do quartzo? Na realidade da ametista, você poderia me falar? O relógio ele tem quartzo, mas é só para o relógio? Bom, você sabia que parte das brocas que a gente acaba utilizando em perfuração de petróleo, a gente utiliza também parte de quartzo também? Na realidade, diamante. Na realidade, alguns equipamentos que a gente utiliza vai ter quartzo. Então,
pô, qual a função disso aqui? Agora, tá, isso aqui possui uma função no mundo físico e no mundo invisível. Você poderia me explicar? Ah, mas o seu modelo é limitado, né? Seu modelo, ele só é possível no mundo visível e de acordo com a tecnologia que algum homem criou, acabou conhecendo, investigando, e você, no máximo, você vai poder replicar e falar sobre ela, mas não necessariamente você vive aquilo ou entende o porquê. Né? Então, quando a gente fala de modelo, existe uma certa complicação, que é o seguinte: modelo de quem? Lembra da regência? Quando a gente tem regência nominal, regência verbal, quando a gente está no coleginho lá, a gente aprende, aquilo ali não é à toa. Você tem que fazer essas perguntas, porque quando você acredita que modelo ele é mais importante do que a realidade, você acaba confundindo a parte com o todo. Na realidade, você tem um todo e tem a parte. Então, se eu tenho um todo, esse real, esse mundo real do qual nós vivemos, que tem a sua parte visível e invisível, se eu pego uma parte, um segmento dele, eu estou lidando com o modelo e está associado ao modelo de quem? Ou seja, de um indivíduo que criou aquele modelo, e talvez você possa assumir em função de algumas verdades, ou seja, algumas coisas que se aproximam do que é real, mas você está desconsiderando possivelmente algumas variáveis que ali ninguém quer comentar, porque se você acaba comentando sobre aquele modelo, sobre as circunstâncias variáveis que não batem com ele, você vai quebrar aquele modelo e acaba gerando um grande problema na sociedade como tal, porque as pessoas usam modelo sem entender o que de fato é modelo. Então, uma das considerações aqui que eu estou fazendo com você é sobre essa parte, esse primeiro núcleo, tá bom? Que a realidade, ela vem antes dos modelos. Segunda, nenhuma neutralidade ela é possível. O que você considera evidência, o que você considera possível, o que você considera real. Tá legal? Tipo assim, todo homem já está dentro de uma visão do ser antes de argumentar. O que eu quero dizer é, existe algo dentro de você que relaciona-se a determinado objeto que somente você sabe explicar. Somente você sabe explicar. Quando eu pego, por exemplo, isso aqui, tem aqui o quartzo, né? Na realidade, que seria uma ametista. Eu posso descrever aquilo ali de um jeito e você vai descrever de outro, embora estejamos falando do mesmo objeto. Se estamos falando do mesmo objeto e necessariamente não criamos um significado que seja igual, você não é neutro sobre aquele objeto. Existe algo dentro de você que fala algo sobre esse objeto. Só que pega esse objeto para tudo que está ao teu entorno. Olha, imagina essa confusão. Porque, tipo assim, existem diversas considerações suas que são totalmente diferentes da minha, mas só que nós vivemos no mesmo local. Quando eu digo no mesmo local, no mesmo mundo. Você vai deixar de viver por causa das minhas considerações e eu vou deixar de viver por causa das suas considerações? Não, mas você não pode negar que aquilo ali existe. E que isso, de algum jeito, constrói os modelos que você utiliza como real, tal como eu também utilizo. Qual de nós dois estamos certos? Eu não quero saber qual dos dois estão certos. Eu já sei que eu estou certo. Porque se eu me nego para acreditar no que você fala, sendo que talvez eu tenha argumentos para defender as minhas teses, será que eu tenho que assumir o que você está falando somente porque você fala? Ah, não. O que eu quero dizer é, muitas pessoas são neutras em função da autoridade de terceiros. Mas será que aquilo que elas realmente percebem no mundo real é tal que aquele terceiro falou? Ela se torna neutra por medo, muitas vezes por medo, negando a sua própria existência, a sua individualidade, as suas observações no mundo real. Ninguém de fato é neutro. Então o que eu estou trazendo aqui são as minhas experiências de vida, tal como você também possui suas experiências de vida, né? Mas o que eu posso falar é que talvez as considerações que você esteja utilizando não necessariamente são suas, são de terceiros. E aí quando você começa a fazer seu questionamento sobre as coisas tais como elas são, talvez você vai encontrar respostas que são um pouco diferentes. Foi assim que eu comecei a encontrar respostas particulares para determinados fenômenos. O seu fundamento, núcleo 3, o seu fundamento decide o sentido. Se você vai lá e acredita num modelo, e ainda que esse modelo não seja seu, lhe apresentaram, você adotou ele, aquilo ali vai ter um sentido. Aquilo ali é um caminho. Você tem todo esse conjunto, esse modelo. Aquilo é um caminho. E ele tem um sentido. Aquilo vai aquilo vai lhe proporcionar um efeito lá na frente. Quando?
No mínimo, é na sua final da sua existência. No mínimo. Porque ao longo desse processo, você pode estar sendo penalizado pelas escolhas que você faz. Daí a ideia do livre-arbítrio. Né, que cada um é responsável pelas próprias escolhas que faz. Jesus vai lá e fala, conheceis a verdade, ela vos libertará. Ok, ele fala, cada um carrega a sua própria cruz. É mais ou menos nesse sentido, que o fundamento decide o sentido de cada indivíduo. Tá legal? Estou lhe apresentando as bases para a gente discutir sobre os seus comentários, tá bom? Negar a Deus não é negar um detalhe. Isso é, cara, muito característico do pessoal que é ateu ou niilista, que também seja ateu, que é o seguinte, vocês vão lá e falam assim, cara, aqui tem, eu falo, olha, tem uma rocha, tem um mineral aqui na minha mão, é uma ametista. Aí vocês falam, não, cara, não tem. Não tem. Ah, não, tudo bem, não tem mesmo não. Você acha que eu vou falar assim, realmente não tem mesmo não. Você acha que é fácil fazer isso? Não é, cara. Para algumas pessoas até seria. Para mim, não. Eu não posso negar que aqui na minha mão, nesse momento, tem uma ametista. Você pode falar que não existe. Tudo bem. Mas eu não sou obrigado a concordar com isso. Por quê? Quando vocês negam a Deus, é como se negasse um detalhe. Tipo assim, para que exista essa ametista na minha mão, eu entendo que por trás disso aqui, não somente isso aqui, que nem eu falo, você tem a jaca sempre dá jaqueira, você tem lá a mulher, ela nunca pariu um elefante, tá, você tem a composição aqui, você tem um mineral, você na realidade você tem uma ametista aqui na minha mão. Cara, como que isso aqui foi formado? Como que foi isso aqui formado? Eu posso ter uma teoria geológica sobre isso aqui, normal. Mas o que é verdade diante de tudo? Será que eu consigo observar padrões? Tá vendo aqui, ó, você tem esses cristalzinhos de quartos, eles não são parecidos um em relação a outros. E por que isso aqui não apresenta um padrão? Quando a jaca sempre sai da jaqueira, numa jaqueira eu nunca vi sair uma mexerica. E quando uma mulher sempre para o elefante, eu nunca vi uma mulher, a mulher nunca para um elefante. Eu sempre ela vi parindo um ser humano. Existe um padrão. E para esse padrão eu observo que existe ordem. Parte dessa discussão toda que você acabou fazendo aqui é porque, de algum jeito, você não compreende uma ordem. E quando a gente fala ordem, é algo que está associado a algo inteligente. E quando você fala que Deus, de um ateu, é aquele que nega a Deus, ele nega ordem. Eu não consigo negar a ordem. Como que você explica a ordem? Porque se você fala do acaso, que não existe causa para as coisas em si, ou seja, essa ordem vindo ao acaso, como que o acaso ele vai gerar ordem se ele gera caos? A discussão básica é essa. Eu não consigo negar Deus como se fosse tipo assim, olha, lá em cima da prateleira tem um livro. Aquele livro pouco me importa, foda-se. Aí eu falar, não tem ou não tem? Foda-se, não tô nem aí. Agora, você negar a existência de Deus que está por trás de tudo isso que existe, cara, aí é outro degrau. É muito estranho se negar a existência de algo onde aquele algo, de algum jeito, explica essa ordem. Porque o ser humano ele não faz essa ordem, ele apenas observa. O quinto núcleo aqui é que o ateísmo e o niilismo são dois tempos do mesmo gesto. Então, o ateísmo é a negação metafísica, né? Deus não existe. O niilismo é a consciência existencial, né? Tipo assim, o niilista, ele basicamente ele fala que nada tem sentido. Cara, mas se nada tem sentido, pra mim é tipo, o ateu, de algum jeito, ele é um niilista bem educado. Porque se você não tem Deus, na realidade, você não acredita em Deus, não tem... Porque, tipo assim, me perdoa, mas ainda que você não acredite em Deus, Deus acredita em você. Mesmo porque foi Ele que lhe fez. Mas, se você não acredita em Deus, não quer dizer que Deus não exista, quer dizer que você não acredita nele. Só que se você assume que você é ateu e Deus não existe, você acredita que o que você pensa, de fato, é. Só que, quando você observa o teu entorno, não é isso que acontece. Porque você não sabe me explicar por que a jaca sai sempre da jaqueira, por que a mulher nunca pariu um elefante, por que os cristais de quartzo aqui nessa ametista eles são similares, cadê o padrão disso? Quando observa esses padrões, você não consegue, o ateu não consegue explicar a existência de padrão, porque basicamente tudo reside em ordem, ainda assim ele deseja um mundo muito bom.
Porque é isso, né? O ateu, de algum jeito, ele é aquele que não acredita em Deus e vou viver minha vida. Show de bola, não acredito em Deus, eu vou viver minha vida, vou tentar ser o melhor pro próximo, aquela coisa com tal. Cara, não bate, porque uma coisa precisa da outra. Então, tipo assim, quando você vê um niilista, a consequência dele é um ateu. Quer dizer, na realidade, o ser niilista é o passo seguinte ao processo, a evolução de um ateu. Porque se você nega Deus, existe confusão, existe caos. Na realidade, o que eu estou falando é, se você nega a ordem em si, a existência desses padrões, nada importa. Nada importa. Agora, não, porra, que isso, Deus não existe, mas eu sou uma pessoa boa. Foda-se você. Me perdoa a palavra, eu não estou falando necessariamente de você, tá? Cypher, eu estou falando do indivíduo em si, essa consideração meio coletiva, de algum jeito. Mas o que eu quero dizer é, cara, se não existe ordem, se tudo é caos, se você não tem Deus, você não tem por que as coisas se existirem. E eu não tô falando, olha, entenda, cara, por isso que é difícil conversar nesse aspecto, mas eu não estou justificando Deus por causa disso. Eu estou falando que existem coisas da nossa frente que eu não posso negar. Eu não posso negar que a jaca sai de uma jaqueira. Eu não posso negar que uma mulher sempre pare um ser humano, ela nunca pariu um elefante. Eu não posso negar, por exemplo, a existência do ciclo do sol e da noite. Isso é a base de observação de um indivíduo. A observação da ordem entre as coisas. E se existe essa ordem e o ser humano não faz, existe alguém inteligente que o fez. Se eu nego a existência dessa ordem e também o responsável por essa lógica operacional, você acha que tem como você viver normalmente? Eu não vejo como tem como viver normalmente. Porque se você nega a ordem inicial, logo, ainda que você se configure uma pessoa que seja educada, uma pessoa que vai fazer bem pro próximo, não sei o que, ela não acreditando em Deus, você está pensando exclusivamente em você, mas não na confusão que existe ao teu entorno, daqueles que acreditam na mesma coisa, que possivelmente você enfatiza. Negando o observável. Se você nega o observável, tem algo estranho. Por que você não quer observar? Porque, tipo assim, eu vou sempre afirmar, cara, eu viro ateu. Eu viro ateu. Me prova que a jaca não sai de uma jaqueira. Me prova que a mulher, ela quando pare, ela só pare elefante. Me prova que o dia, quando o sol nasce, o sol se põe, no dia seguinte não vai vir mais ele. Tal como tem vindo. Me prova isso. Eu não acredito que o ateísmo e o niilismo sejam diferentes. Para mim é um conjunto da mesma coisa. É lógico que conceitualmente você vai pegar o conceito de alguns homens e você vai tentar, não, pô, existe uma diferença conceitual. Foda-se. Para mim foda-se, porque para mim representa a mesma árvore. Infelizmente. Uma é a causa, ou seja, eu não acredito em Deus. A outra é a consequência. Se eu não acredito em Deus, nada presta, nada tem valor. Eu vou fazer o que eu quiser e foda-se. Aí, qual é a consequência posterior disso? Não existe bem, não existe mal, então eu posso fazer o que eu quiser. Se considerarem mal, foda-se, faz bem pra mim. Talvez você não pense desse jeito, mas não pense que os outros não pensem desse jeito. E isso por causa de uma negação básica. A observação do mundo real. A ciência é poderosa, mas não é total. Aí você vai lá, você até tem depois essa consideração em relação à ciência. Cara, o que é ciência pra você? Porque, tipo assim, é engraçado. Eu acho engraçado porque o ateu, ele sempre vai ter... Ele precisa ter base pra explicar o mundo dele. E aí ele acabou adotando o tal da ciência, mas ele não entende o que é ciência, cara. Tá, o que é ciência pra você? Você tá falando da ciência clássica ou você tá falando da ciência moderna? Qual é a diferença entre ciência clássica e ciência moderna? Quando você pega a ciência clássica, ela, de algum jeito, quer perceber, observar o mundo natural tal como ele existe. E para isso existem causas, existem processos, existem efeitos.
Quando você pega a ciência moderna, foda-se a causa. Foda-se a causa. O que exige ali é como isso acontece. Como eu posso replicar isso? Foda-se causa. É só você pegar Newton, lei da ação e da reação. 2 movimentos, de cadê a causa, cadê o efeito? E o pior, muitas vezes vocês acabam adotando essa ideia da ciência moderna sem entender o fundo teológico, não vou falar teológico, mas o fundo de uma percepção metafísica envolvida. Por exemplo, o pessoal baba muito ovo por Newton, né? Mas quando você entende que Newton ele era um alquimista e quando ele, de algum jeito, ele representa o modelo existencial dele, que não era materialista, Newton ele era um ocultista, aí o pessoal vai lá e faz, é igual o livrinho de física, né, de química, né? Igual Frankenstein. Você vai lá e pega vários recortes e você monta isso aqui, entrega isso aqui no coleginho para a pessoa aprender para o 2º grau, para passar no vestibular. Olha, você tem que decorar tudo isso aqui para você passar na provinha. Mas você não entende a origem de cada uma daquelas ideias ali. O quanto as pessoas eram, algumas alquímicas, outras não. Alguns feiticeiros e ocultistas e outros não. Mas você negou tudo isso porque você entrou dentro de um modelo materialista e você acha que é desse jeito. A ciência clássica é diferente da ciência moderna. A ciência clássica ou a ciência natural, ela de algum jeito, ela explora as coisas como elas realmente são e tentam achar justificativas para aquilo ali, tal como tudo funciona. Mas cada um, aí isso é lógico ao longo do tempo, vai atrelando o seu modelo existencial. Não pensa que existia Estado, não pensa que existia essa centralização de poder como a gente observa hoje, não, cara. Isso é muito recente, século XVIII para cá. Então você tinha diversos povos, com suas considerações sobre algo, sobre um objeto, sobre fenômenos, e eles davam explicações e a partir de observações mesmo, não somente empíricas. Porque a ciência moderna é só empírico. Eu tenho que provar, eu tenho que medir. É mesmo. Vou te fazer uma pergunta. Você tem mãe? Você tem pai? Vou falar mãe. Se você tem mãe, você ama sua mãe? Ou você ama seu pai? Foda-se. Quem é que você ama? Metrifica pra mim. Você consegue metrificar o quanto você ama? Vou supor que você e sua irmã, ambos amam sua mãe, ambos amam seu pai. Quem é que ama mais? Metrifica. Metrifica. Você consegue? E você consegue gerar essa relação, de fato, baseado no que é real ou no modelinho? Ah, não, mas isso é impossível. Mas espera aí, eu estou negando um fato? Porque uma coisa é você explicar a verdade, as coisas que existem em si, por apenas um modelo empírico, um modelo matemático. Isso é um erro. Isso aconteceu na história através da ciência moderna, tal como você defende. Mas se você retorna ao conceito inicial, porque se você preocupa tanto com o processo de, nossa, o conceito entre ateísmo e niilismo está errado, então você tem alguma preocupação com conceitos. Então por que você não usa essa ideia, essa sua preocupação etimológica, né, que é o estudo da verdade em si, sobre todas as circunstâncias que você falou, inclusive sobre o próprio tema de ciência? E a outra coisa que eu acho incrível, porque como que um ateu que crê basicamente no acaso como explicação, ele vai ter uma fundamentação sistemática por outros seres humanos. Porque, tipo assim, você deixa de crer que Deus existe, onde existe o que é natural, os padrões em si que a gente consegue observar, para crer num outro ser humano. Ou um conjunto de seres humanos que te fala alguma coisa e você adota aquilo como um dogma. E aí você critica, uma das coisas que você vai falar em relação a isso, né? Que eu sou dogmático. Eu tô te mostrando aqui que eu não sou dogmático. Na realidade, não somente aqui, mas eu mostro ao longo de todos esses vídeos que eu tenho gravado, em grande parte deles, que não tem nada a ver com dogma. Agora, se você adota a ciência tal como uma única explicadora para aquilo que você acredita ser real, negando todas as possibilidades de existência da verdade, ou seja, você acredita que a verdade, ou seja, um objeto, ele tem que ser extremamente físico e tem que ser medido, né? Se você acredita nisso, você está negando todo o seu entorno, inclusive você, sua própria existência. Aqui, não sei se você assistiu, tem a terceira aula do projeto Como Eu Sei Que Eu Estou Certo. Na terceira aula eu falo sobre existência. E eu comento sobre isso, não sei se você passou lá, dá uma olhadinha, mas prova para mim que você existe, mas não para o outro, prova para si. Eu faço esse trabalho lá, esse trabalho filosófico, enfim. Núcleo 7... O homem vive de pressupostos que não consegue provar. Que basicamente era o que eu tinha comentado em relação ao modelo. Você tem modelos. Os modelos são formados por esses pressupostos e aí quando você começa a aplicar, não necessariamente você tem aquela realidade. Então, tipo assim,
a consideração moderna é que o homem, de algum jeito, ele é perfeito. Então, por isso que ele consegue, de algum jeito, provar as coisas ou medir as coisas, mas não é o observável. Vocês não conseguem me provar as coisas que acontecem. Vocês conseguem, de algum jeito, né? Ou vocês não, né? Mas o ser humano que utiliza esse tipo de pensamento, ele consegue, de algum jeito, representar aquilo como se aparentemente fosse verdade, mas ele acaba utilizando de controles, né, muito mais psíquicos, hipnóticos e também toda uma força marqueteira por trás para tentar trazer aquilo como se fosse verdade, embora não seja. Isso é a confusão do ser humano no último século. Né? Nos últimos séculos. Eu acredito que Jesus, ele é um ponto de partida. Então, eu sei que Jesus ele existe, ele tem toda a história dele, todo aquele testemunho, e de algum jeito ele é aquilo que eu preciso para explicar tudo isso que a gente está vivendo hoje. Agora, é uma certa confusão, né? Porque é como se você fosse utilizar algo que muitas pessoas negam para explicar grande parte das coisas que acontecem. Agora você fala, dá para explicar tudo? Cara, basicamente ali se explica tudo. Porque eu não nego o processo do homem em fazer esse tipo de, como que eu falo, observações, que seja um desenvolvimento tecnológico, um desenvolvimento sobre diversas disciplinas. Não, mas para mim a base reside ali. Esse é mais um núcleo, tá? Isso é lógico, você pode ver em outros vídeos. Porque aqui eu estou trazendo os núcleos para você entender. E para mim a discussão pública é muitas vezes um teatro moral, que aí muito conversa com o que eu considero um pouco a ideia do ateísmo. Tipo assim, você pode falar que não acredita em Deus e você seguir sua vida. Mas eu vejo que a maioria das pessoas, e eu não estou falando necessariamente somente do ateu aqui nesse ponto, tá? Mas quando eu vejo a ideia da discussão pública, tudo isso que a gente vê, eu vejo muito mais como um teatro. Não se discute de verdade as essências sobre as coisas tais como elas são. E esse é um problema para mim, porque quando você de algum jeito está esperando receber a verdade ou compartilhar a verdade, muitas vezes não é permitido você receber, tampouco comentar. Tá, então é isso aqui são os núcleos para você entender um pouco, né, das minhas bases. Não dá para falar tudo, mas enfim. Aqui, deixa eu botar aqui. Sobre o seu comentário, né? Aí vamos lá, agora fazendo algumas ressalvas sobre o seu comentário, já que eu expliquei um pouco da base, mas tipo, sobre estar preso em dogma. Né? Então, dogma é aceitar algo sem exame crítico, impossível. Se você for ver aqui no meu canal, eu sempre faço isso. A questão é, se você analisa todo o exame crítico tem que ser de algum jeito de forma única e exclusivamente empírica, me perdoe, não tem como ser, eu não vejo isso como se fosse real. Você tem uma coisa que a gente chama objeto, você tem uma coisa que a gente chama verdade. Para mim, verdade é uma forma da gente se aproximar daquilo que é real, ou seja, quando eu considero real está associado a esse criador, tá legal? Então, eu tenho que caminhar em sentido ao real, caminhar em sentido ao Pai, tal como Jesus nos apresenta. E aí, você fala assim, que de algum jeito eu sou um cara dogmático. Não é verdade. Porque se fosse verdade, eu estaria atrelado a religiões. Eu não estou atrelado a religiões, eu questiono totalmente elas. Eu só tento trazer um pouco das minhas perspectivas, dos meus encontros, através das minhas experiências ao longo do tempo. Então, esse argumento aqui, que de algum jeito... você não atuou muito como um ad hominem ali, né? Mas eu posso dizer que não, dogmático eu não sou. Pelo contrário, eu só estou fazendo questionamentos e tentando encontrar algumas respostas. Encontrei algumas e eu estou tentando compartilhar ao longo do tempo aqui com vocês aqui nesse canal. Tá legal? Sobre a acusação que eu confundi ateísmo com niilismo, daí vai depender da sua consideração, que nem eu tô falando. Se você vai lá e pega um dicionário, você vai ver o que é ateu, o que é um niilista, e você vai pegar as considerações, o conceito do fulano A, do fulano B, do fulano C, possivelmente você deve ter esse tipo de consideração, e você fala, então você não sabe definir o que é um ateísmo, o que é ateísmo, o que é niilismo. Não, é porque para mim, tudo faz parte da mesma essência, tá legal? Para mim, uma é base e a outra é consequência. Outro ponto aqui, sobre a crítica ao ateísmo ter atacado sobre a crítica ao ateísmo ter atacado apenas as pessoas e não os argumentos. Cara, é aquela parada, como a minha definição
de ateísmo é diferente da sua, de niilismo é diferente da tua, para mim faz parte tudo do mesmo conjunto, mesmo fulaninho A, fulaninho B, fulaninho C, representar aquilo de uma forma diferente. Depois que eu apresentei todas essas bases, esse núcleo, eu acho que você conseguiu pelo menos entender uma coisa. Não é que eu não tenha argumentos, é que os argumentos que eu vou apresentar para você não necessariamente são aqueles que você deseja, ou que você realmente consegue compreender, mesmo porque a consideração sobre inteligência, a capacidade de se perceber o que é real, está atrelado de algum jeito à busca pela verdade. Então, se a sua busca pela verdade ela é diferente pela minha, lógico que nossas consequências, nossos sentidos serão diferentes. Então, o que eu lhe apresento como um argumento talvez não seja. Então, se eu... E isso, realmente estou falando dentro de um caráter metafísico e invisível, tal como Jesus ele expressa. Então, para eu chegar a determinadas conclusões e apresentar determinadas conclusões, determinadas percepções e observações aqui para você, eu tive que conceber aquilo... Um minuto. Eu tive que conceber aquilo de uma forma diferenciada. E isso aí é uma permissão. Existe uma permissão. Retornando aqui. Sobre a ciência explica tudo, eu acho que também já comentei sobre isso, sobre a diferença ciência e o porquê não necessariamente eu acredito que o que você considera ciência vai explicar tudo, mesmo por causa dessas experiências que de algum jeito as pessoas elas vivem, são diferenciadas, a forma de se explicar a verdade não é somente por um meio, não é somente por uma forma empírica, então talvez a forma como você explica seja para mim muito mais reduzida do que eu possa vir explicar, e também como tantas outras pessoas já tiveram experiências diferentes, né? Por exemplo, aconselho, se você duvida que realmente Deus existe, é lógico que você duvida do mundo metafísico, esse mundo invisível, e todas essas suas considerações, aconselho você ir num terreiro de macumba, né, vai lá e vê se nada acontece espiritualmente. É um exercício, tá legal? Não tô falando pra você ir à igreja cristã, não. Ou vai num templo satânico. Interessante. Vê se não existe nada no mundo invisível mesmo. Porque se o ateu ele nega Deus, de alguma forma ele está negando tudo aquilo de uma certa forma como existe. É muito curioso, mas exercer na prática é outra. Por quê? Porque uma forma de você reconhecer o bem é também saber como que existe o mal e como que as coisas se procedem. Se você não vive a prática, é difícil você ter algum tipo de experiência em relação a isso. Tá. Sobre as evidências de um ônus da prova, no caso, cara, é aquela parada. Eu provo de algum jeito que Deus existe através dessas considerações que eu faço aqui. Você pode concordar ou não. E isso, pasmem, tá? Isso aí é normal dentro daquele momento que você acredita em alguém que você chama de Deus. Cada um, de acordo com o seu modelo existencial, por isso que eu não critico o modelo existencial de ninguém aqui. Eu apresento o meu modelo existencial, mas não critico o modelo existencial de outra pessoa. Dentro do meu modelo existencial, é lógico que existe o Pai, etc e tal, como eu falo, é Cristo como uma explicação, né? Mas, cara, você acredita, na realidade você não, mas o ateu acredita que Deus não existe. Me prova que ele não existe. Porque tudo que eu falei aqui, tudo está relacionado à ordem. Então me prova que não existe ordem. Porque se tudo vem do caos, tudo está relacionado ao acaso, né? Então você não tem causa. Existe o acaso, porque, tipo assim, se não existe causa, não existem esses ciclos que você observa. Porque você tem que, para botar atrás desse ciclo, você tem que botar uma unidade inteligente. Se você não bota uma unidade inteligente, não existe uma ordem. Se não existe uma ordem, me prova então que uma jaca não sai de uma jaqueira, que uma mulher, ela nunca vai parir um elefante, me prova também que o sol não vai voltar, que na noite não vai voltar, e assim vai indo, né? Então, tipo assim, a alegação que eu estou fazendo sobre Deus está de acordo com o meu modelo existencial, tal como outra pessoa, em relação ao que acredita em Deus, vai apresentar segundo aquela perspectiva dela. E cabe você, através das suas experiências e individualidade, assumir se aquilo é verdade ou não para você. Ok, tranquilo. Agora, você falar que não existe, também você tem um ônus da prova. E cadê a sua prova? Não a sua, né? Mas daquele que se diz ateu. Não explicar somente pela parte empírica em si, né? Aí você fala assim sobre os paradoxos religiosos e argumentação. Cara, eu canso aqui de falar aqui no canal, são diversos vídeos, eu não sei se você acompanhou, mas eu sempre falo desses paradoxos religiosos de algum jeito, mais diante ou meu modelo existencial. Então a primeira coisa eu discuto em relação ao ateu. E aí depois, é lógico, eu trago as minhas considerações sobre outros modelos existenciais, né? Para que a pessoa tenha uma forma de comparar. Mas, tipo, pra mim é um livre-arbítrio, cada um escolhe o que quiser, tá? De acordo com suas experiências. Então, cara, eu acho que é isso, tá? Então, concluindo, eu não estou preso a nenhum dogma. O ateísmo e o niilismo ele pode ser considerado ser distintos de acordo com a posição de pessoas diferentes. Para mim, eu já apresentei mais ou menos o que eu penso. A minha crítica, primeiro, ela não foi a você, né? Mas ela não está relacionada ao seu pessoal, mas é uma crítica filosófica. A ciência ela é valiosa, mas eu considero muito mais a ciência natural do que a ciência moderna, tal como você acaba considerando.
Tá bom, cara? Eu acho que é isso. Se eu pudesse gravar um vídeo, como eu acabei gravando aqui, espero que você tenha gostado. As outras pessoas também que tenham visto de algum jeito possa ter complementado. Eu não sei se dá pra... Cara, não dá pra trazer tudo. É muito complexo esse tipo de assunto. Tentei fazer uma abordagem da melhor forma que eu posso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário. Caminha comigo nesse canal. Até a próxima.